Pessoal, esse é o nosso quarto encontro, né? Antes de falar das formas de provimento, eu vou só fazer um fechamento aqui em relação a cargo público e cargo em comissão, beleza? Cargo público, em regra, a acumulação de cargos é proibida, em regra, salvo, exceto, nos seguintes casos. Está lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz o seguinte: bom, salvo, exceto os seguintes casos, que você pode acumular 2 cargos de professor ou, letra B, um cargo de professor com outro técnico ou científico, letra C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, beleza? Então, a acumulação de cargo público, em regra, é proibido, salvo, exceto o que vem dizendo o artigo 37, inciso 16 da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz o seguinte: pode ter 2 cargos de professores, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. O artigo 37, no seu inciso 17, diz o seguinte: a proibição de acumular estende sempre empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, ok? E no tocante à acumulação de cargo público, olha, de cargo em comissão. Bom, segundo o artigo 119 da Lei 8.112, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, chefia, assessoramento, direção, tá? Pois o cargo comissionado é dedicação exclusiva, ok? Diferente da função de confiança. Função de confiança, ele vai ter a atribuição dele normal, dele lá, por exemplo, analista do judiciário, TRT, TRE, enfim, e vai acumular com a função de confiança. Tudo bem que ele vai ter uma remuneração que se chama de gratificação por isso, tá? Então ele vai ser lá, na repartição dele lá, ele tem 10 pessoas, ele está lá. Além da função dele de analista, ele é chefe daquele setor ali, tá? Ele dirige um departamento, ou ele vai assessorar um superior hierárquico, tá? Então a função de confiança não é exclusiva. Por quê? Porque ele recebe 2 remunerações. Uma do salário dele normal de analista, um exemplo hipotético, de analista do judiciário, e a outra função de confiança, que a gente chama o quê? Gratificação. Já o cargo em comissão é dedicação exclusiva. No entanto, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, provisoriamente, em outro cargo de confiança. Olha só, cargo em comissão e cargo em confiança é a mesma coisa, tá? E não vai confundir com função de confiança. Eu já bati muito nessa tecla na aula anterior aí, no nosso encontro, tá? Então, cargo de confiança, cargo em comissão é a mesma coisa. Hoje em dia a gente usa mais cargo em comissão, tá? Para não confundir justamente cargo de confiança com função de confiança. Então tá, no entanto, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Cargo de confiança é a mesma coisa que cargo em comissão, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante um período de interinidade, né? Tá lá, parágrafo único, artigo 9º da Lei 8.112. Importante, tá? Isso é IPC, importante pra caramba. A acumulação de cargo em comissão. Artigo 119, Lei 8.112. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, pois o cargo comissionado é de dedicação exclusiva. No entanto, regra tem exceção. No entanto, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Mesma coisa que cargo em comissão. Cargo de confiança, cargo em comissão é a mesma coisa, tá? Sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinamente, ou seja, interinamente, eventualmente, não é efetivo. Parágrafo único do artigo 9º
da Lei 8.112, IPC. Aí agora a gente vai entrar nas formas de provimento. Eu já falei que provimento é um preenchimento, assim como vacância é vaga, né? Então, se você já entende que provimento é você preencher algo, preencher uma vaga, já fica mais fácil. Tá legal? Deixa eu só me localizar aqui. Tá, então vamos lá. Bom, formas de provimento. As formas de provimento estão elencadas no artigo 6º da Lei 8.112, ok? Está lá no artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Isso aí é ipsilítere o que está na Lei 8.112, tá? Então, agora eu vou fazer o meu adendo aqui, meu comentário. O provimento, preenchimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato administrativo da autoridade competente de cada poder, ou seja, é o preenchimento do cargo público. Já foi falado que nós temos duas formas de provimento: provimento originário e o provimento derivado. Provimento originário é aquele que a pessoa, né, o servidor, não tem nenhum vínculo com a administração. Não tem. Então é uma pessoa normal que vai fazer concurso, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse. Então é originário. Por quê? Porque o provimento originário decorre da nomeação. Tá ok? Provimento derivado é quando você já faz parte da administração e é promovido. Ok? Então você vai ter um cargo acima, né, vai ganhar mais e tudo, foi promovido, mas é derivado de um cargo que você já tinha. Tá ok? Então o provimento originário é mediante nomeação. Passa no concurso público, foi nomeado, tomou posse, enfim. Beleza? Então nós temos aqui no artigo 6º o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente do poder. O artigo 8º diz o seguinte: são formas de provimento de cargo público. Lembrando, provimento é preenchimento. Então, as formas de provimento são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Os dois antigos provimentos foram revogados, mas você tem que saber, porque na prova vai cair só para te embaralhar, só para casca de banana, tá? Ascensão e transferência foram revogados. Transferência, ser revogado, tranquilo. O problema é a ascensão, porque você pode perceber auditivamente que tudo tem minião. Olha só, nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração. Quer dizer, aí tem que ascensão. Quer dizer, numa questão objetiva, que ele coloca lá, são formas de provimento do cargo público. Ele vai botar lá, nomeação, promoção, ascensão, readaptação. Aí você, tá ali naquele bolo ali, você, mas ascensão acho que é. Meu amigo, se você não colocar, tatuar na tua mente, que ascensão e transferência, às vezes já tá tranquilo. Que a ascensão foi revogado, por isso que eu cito. Mas por que você falou se foi revogado? Porque na prova ele vai botar. Múltipla escolha, vai estar lá. São formas de provimento, aproveitamento, reintegração, ascensão. Então, ascensão não, corta. São formas de provimento, promoção, readaptação, reversão, ascensão. Ascensão não. E transferência não. Então, quer dizer, até por uma questão de sonoridade, a ascensão confunde. Porque você tem aqui nomeação, promoção, readaptação, reversão, ascensão. A ascensão foi revogado. Ascensão e transferência. Transferência tranquilo, você saber que é mais fácil, né? Então a casca de banana na questão objetiva é justamente por isso, tá? Então reforçando aqui, provimento originário vincula-se inicialmente o servidor inaugurando relação jurídica nova, ou através da nomeação. Você passou no concurso público, foi nomeado, tomou posse através da nomeação. Nomeou, foi nomeado, tomou posse, pronto. Já está efetivado na administração pública. Provimento derivado é a alteração do vínculo anterior em razão de relação jurídica já existente. Bom, forma de provimento. O provimento ele pode ser originário e derivado. Originário é fácil, é só nomeação. Então, tá. Só nomeação que é ordinário, o resto tudo é derivado. Promoção é derivado, readaptação é derivado, reversão, derivado, aproveitamento é um provimento derivado, reintegração. Você tem que saber o seguinte,
que o único provimento originário é nomeação, que é através de concurso público. O resto é derivado. Então você já está na administração. Pô, cara, se você entender isso, a questão pode vir em múltipla escolha, discurso. Se você entender isso, que o provimento é originário e derivado. Originário só por nomeação, ou seja, você não era da administração pública, fez concurso público, fez a inscrição, pagou a taxa, passou no concurso público, foi nomeado, tomou posse, originário. Você não era da administração e passou a ser da administração. Provimento, que é preenchimento, derivado. Ou seja, você já está na administração. A gente vai tratar cada um. Por exemplo, readaptação. Você fez concurso para motorista do TRT. Exemplo hipotético. Tinha lá técnico do TRT e motorista do TRT. Aí você olhou aqui, pô, mas motorista tem carteira D. Eu tenho carteira D. Nem todo mundo tem carteira D, então eu vou fazer para motorista. Tem carteira D, tem que ter aptidão física, correr, teste físico. Eu não vou fazer para atendente não, que atendente tem, além de ter pouca vaga, muito concorrido e tal, mas nem todo mundo aqui, e o salário é o mesmo, o inicial é o mesmo. Então eu vou fazer para motorista. Beleza, você faz para motorista do TRT. Estamos falando do provimento, que é preenchimento, derivado, no caso da readaptação. Depois a gente vai trabalhar cada um deles. Readaptação, você está lá com o seu carro, TRT, trabalhando, tal. O sinal abriu, você passou, vem alguém e avança o sinal e te bate. Você fica o quê? Paraplégico, você se torna um cadeirante. Aí vai ter o quê? Readaptação. Ou seja, você era motorista do TRT, tá? Passou lá para motorista, tinha que ter carteira D, você tinha e tal. A prova, o conhecimento específico é o mesmo do técnico, só que você optou pelo agente de segurança, que é um motorista. Então, beleza, você é cadeirante agora, você vai ser readaptado, ou seja, você já estava na administração pública e você vai ser readaptado para uma seção. Você agora vai fazer parte do setor administrativo. Pode trabalhar na garagem, como despachante. Por quê? Porque agora as tuas pernas não funcionam mais, mas a tua mão, a tua mente está tranquila. Então você vai ser readaptado. Claro, quando dá para readaptar, óbvio. Então quer dizer, você antes que era motorista, mas há um acidente que você não teve culpa, foi abarroado, teve uma lesão na coluna, enfim, se tornou um cadeirante, mas você não vai ser mandado embora, você vai ser readaptado, vai ser relocado, ou seja, no mesmo grau. A prova de ensino médio? Prova de ensino médio, tal. A prova que ele fez para entrar é a mesma, em conhecimento específico, português, isso aqui, é a mesma, só que ele optou pelo agente de segurança, que é um motorista, e não atendente do judiciário, não para técnico. Beleza, ele foi readaptado, porque a atual condição dele, de cadeirante, não dá para ele dirigir, mas dá para ele agora digitar, trabalhar até mesmo no próprio setor, mas com a parte administrativa. É isso que eu quero que você entenda, por isso que eu dei essa explicação. Beleza? Então a gente vai falar de todas as formas de provimento. Ok? Ok. Tá. Bom, provimento originário é aquele pelo qual o agente entra no cargo pela primeira vez. Isso dá através da nomeação. Atenção, o fato dele já ser agente público anteriormente, ter cargo em entidade diferente, não significa que o provimento será derivado. Continua sendo provimento originário, pois era oriundo de outra carreira. O que a doutrina quer dizer com isso? O que ela quer explicitar? Por exemplo, eu sou técnico do TRE, faço o curso de Direito, né? Terminei o curso e faço prova para delegado. É originário. Por quê? Porque, mas você não era do TRT, mas são funções diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Originário não é o cara que não tinha emprego nenhum, passou a não. Eu posso ser agente da Federal e fazer prova para juiz do TRE, juiz do TRE, posso fazer prova para a magistratura, tranquilo. Mas é derivado que você era da Polícia Federal, você era agente e agora você é magistrado. Negativo. Continua sendo um provimento, que é um preenchimento originário. Ok? Então é isso que quer dizer. Atenção, o fato dele já ser agente público anteriormente, agente da Federal, técnico do TRE, analista de sistema, tá? Ter cargo em entidade diferente não significa que o provimento será derivado. Continua sendo provimento originário, pois era oriundo de outra carreira. A única hipótese de provimento originário pela Lei 8.112 é através da nomeação.
tá? E qual é a condição da nomeação? Aprovado em concurso público. Não é isso? Tranquilo. Tem algum problema? Não. Entretanto, se o sujeito já era de carreira e é promovido, aí é provimento derivado. Se eu sou delegado e sou promovido a delegado nível 2, aí depois de delegado nível 3, aí é o quê? Um provimento derivado. Por quê? Porque eu já faço parte da administração pública, né? Já faço parte. Atendente judiciário nível 2, nível 3, cada um vai ter essa designação. Estou dando aqui eu estou falando aqui um exemplo para você visualizar. Eu sou agente da Federal nível 3, depois nível 2, depois nível 1. Aí você vai tendo promoção. Aí sim, aí é um provimento derivado. Tá ok? O provimento derivado dá quando um servidor que já é da carreira passa a ocupar um novo cargo dentro da própria carreira, ocorrendo, portanto, um novo provimento, que é preenchimento. Por exemplo, delegado de polícia estadual, primeira classe, depois DPE, segunda classe, delegado de polícia estadual. Quer dizer, então aí tem lá, cada ente que você vai fazer concurso tem lá o seu regulamento interno. Quem entra no concurso para delegado, aí é nível 3, ou nível 1, depois passa para o nível 2. Isso aí é hierarquia, né? E a promoção vai te dizendo, né? Essa distinção de um nível para o outro. Mas o importante é saber o seguinte, que a promoção é o quê? Um provimento derivado. Você estava nesse nível aqui, depois de um certo tempo, você tem os pré-requisitos, né? Para você ascender nesse cargo, não pode estar respondendo processo, e pererê, e tal, enfim. Ok? Mas há 3 tipos de hipótese de provimento derivado, tá? Provimento derivado horizontal, se o agente fica no mesmo plano funcional. Exemplo, juiz muda de comarca, mas segue na mesma entrância. Por exemplo, na primeira instância, ele só mudou de comarca. De uma comarca que estava aqui, ele foi para uma outra comarca. Porque estavam precisando, porque o efetivo aqui estava menor, enfim. Provimento derivado horizontal, ou seja, do mesmo nível, do mesmo patamar, tá? Readaptação, o sujeito muda de cargo em virtude da limitação física ou psíquica sofrida. É o que eu falei do motorista. O provimento derivado horizontal. O motorista TRT, que o sinal dele abriu, ele foi, alguém avançou o sinal, ele ficou paraplégico, ficou cadeirante, enfim, não pode mais dirigir, mas vai ser o quê? Readaptado para a parte administrativa. Por quê? Porque a parte de cima aqui está tranquilo, digitar e tal, e vai trabalhar como despachante, né? Ele vai trabalhar na parte administrativa, não tem problema nenhum. Observação, a remoção e redistribuição não são formas de provimento derivado. A remoção e a redistribuição. De novo, IPC, importante pra caramba, caveira nele. Remoção e redistribuição não são formas de provimento derivado, porque não ensejaram investidura em nenhum cargo. É bem lógico, né? Você é removido de um lugar para o outro, só por causa disso. Você é redistribuído, vai de um lugar para o outro. Ou seja, trata-se de hipótese de deslocamento do servidor. Remoção, redistribuição, deslocamento do servidor. Na primeira, no caso da remoção, ele é deslocado no âmbito do mesmo quadro. E na redistribuição, o deslocamento é efetuado para quadro diferente. Em qualquer caso, o servidor continua titularizando o seu cargo, o que não ocorre nas hipóteses de provimento derivado, que é o exemplo claro da promoção. Conclusão, então, a remoção, ele leva o cargo junto no deslocamento. E no provimento horizontal, derivado, não. Porque no provimento derivado, ele vai para uma outra situação, tá? Provimento derivado vertical, quando o agente muda de plano funcional. Exemplo, juiz muda da primeira classe da primeira para a segunda entrância. Aí que é o detalhe. Olha só como é que é diferente. Que é o caso também da promoção, que você sobe. O juiz, na primeira instância, na primeira entrância, é um juiz singular, juiz monocrático. Por quê? Porque era sozinho. Ele vai para a segunda entrância, já vai trabalhar onde? Num tribunal. Né? Juízo ACO, que é o juiz singular, né? Monocrático. Juízo ad quem? Tribunal. Isso aí é processo civil que eu estou falando aqui. Ad quem, ACO. Quem já estudou processo civil sabe disso. Quer dizer, então, o preenchimento vertical é quando você eleva. A promoção é um exemplo claro, bem claro. A promoção é um exemplo claro disso.
Tá? No caso de provimento derivado vertical, a única hipótese que temos hoje é a promoção, ou seja, crescer na carreira. Há duas formas de provimento vertical, que foram abolidas: a ascensão e ou acesso ou transposição. O sujeito pulava de um cargo para outro. O sujeito sai de um cargo onde estava na classe mais elevada para o outro cargo de outra carreira em classe inicial. Não é mais admitida. O STF só admite esta forma de provimento, quer dizer, ascensão, mediante aprovação em concurso público. É o que está na súmula 685, mas eu vou ler. Olha só, explicitando o que ele está dizendo aqui. Antigamente era o seguinte: você ascendia, você entrou como um agente, exemplo, hipotético, agente da Polícia Federal. Você foi agente nível 1, nível 2, nível 3, e depois você é o quê? Delegado. Antigamente era assim. O plano de carreira é esse. Então, você tinha uma ascensão, hoje em dia não tem mais. Se você é agente nível 1, nível 2, nível 3, parou no nível 3, vai morrer no nível 3. A não ser que você faça a prova para oficial. Tá? É a mesma coisa que é militar. Sargento, é soldado, faz prova para cabo, Aí o cabo faz prova para sargento, Aí sargento, primeiro, segundo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, vai morrer aqui. A não ser que ele faça prova oficial, para tenente. Antigamente era como? Era direto? Era direto. Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, e é normal. Só que não tem mais essa ascensão. A não ser através de quê? Concurso público. Tá ok? Então, qual é o plano de carreira hoje do sargento da aeronáutica? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e suboficial. Parou aqui. A não ser que ele faça concurso para tenente. Senão ele vai ficar aqui, tranquilão. Vai morrer como suboficial. Exemplo claro que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque o STF não admite mais. O STF só admite a forma agora através de concurso público. Está lá na súmula 685 que eu vou ler agora. É incondicional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu preenchimento ou provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Tá? Porque antigamente tinha isso, você ia embora, tranquilão, ascendia na carreira, só que mudou, tá ok? Então não tem mais essa ascensão, tá? Ou acesso ou transposição, também é os outros nomes que existiam, mas você tem que saber, porque se cair na prova ascensão, você já sabe que já foi revogado, a não ser para o concurso público. Ele teve uma ascensão, ele era polícia, ele era agente da polícia, agora ele é delegado da federal, ele era polícia da federal. Mas como assim? Ele era polícia, ele era agente da Polícia Federal e agora é delegado da Polícia Federal? Foi normal? Isso foi automático? Não, automático não. Ele teve que fazer concurso. Ele foi para a Polícia Federal, né? Já tinha que ter o curso superior, o curso de direito, concurso superior, já tinha, beleza. Só que depois ele estudou e passou a prova, entendeu? Mas não foi automático. Quem é leigo, de repente, ele era Polícia Federal, agente. Né? Ele é agente da Polícia Federal. Agora é delegado federal, tá tudo em casa sim, só que ele fez prova para delegado. Senão ele ia ficar agente da Polícia Federal nível 1, nível 2, nível 3, enfim. Mas ele não ia depois de um certo tempo passar para delegado. Impossível. Tá ok? Bom, vamos falar agora sobre reingresso. Ou seja, reingresso é o retorno do servidor. Bom, são hipóteses de reingresso: a recondução, a reintegração, o aproveitamento e a reversão. Vou falar de cada uma. Bom, recondução é o retorno do servidor estável, ou seja, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, passou pelo estágio probatório, então ele ganhou já estabilidade, né? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, seja por inabilitação do estágio probatório no novo cargo ou por reintegração do antigo titular do cargo. O que quer dizer o seguinte, olha só. Você é servidor estável, né? TRE. Faz prova para analista do TRT. Beleza. Tem o estágio probatório. Você não passou no estágio probatório, você retorna para o TRE, técnico TRE. É isso que ele está dizendo aqui bem claro. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, seja por inabilitação do estágio probatório, ou seja, ele fez concurso, ele é técnico do judiciário, tá? Técnico TRE, o do TRT. Ele fez concurso público para uma outra entidade, enfim. Não passou no estágio probatório, retornou, tá? Ou por reintegração do antigo titular do cargo. Ou seja,
quando ele fala que é reintegração do antigo titular do cargo, aconteceu a mesma coisa. Ele foi ocupar o cargo de alguém, só que alguém, né, do estágio probatório também não passou, retornou para aquela vaga dele, que tinha direito. E ele vai fazer o quê? Vai ser reconduzido para o lugar dele de origem. Porque, um exemplo, se a pessoa passa no concurso público e vai para outro ente, do TRT ele é analista, passou para o estágio probatório, qualquer outro concurso aí, ficou uma vaga, ficou uma vacância. Então é chamado aquele servidor para preencher aquela vaga ali. Só que ele não passou o estágio probatório, então ele tem direito, já que ele é estável, ele volta. E esse que estava aqui vai voltar para o lugar de origem, ok? Reintegração, quando a demissão é invalidada. Ou seja, a reintegração é o caso específico de quem? Demissão. Demissão é punição. Já foi falado isso. Exoneração não é punição. Mas pelo nome é exoneração? Não. Tem nada a ver. Coisa de novela. Exoneração é o cargo em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Demissão, sim, é punição. Só que detalhe, mas já teve o processo administrativo, que a gente chama de PAD, porque a demissão é o grau mais grave da punição do servidor. Primeiro ele é advertido, quando é alguma coisa leve, aí depois uma suspensão, aí depois uma suspensão com mais dias, por suspensão. Quer dizer, demissão para o servidor público é a pena mais grave. Só que como foi invalidada, porque ele foi demitido, teve o PAD, mas aí ele demitido, continuou atrás da sua defesa e conseguiu provar por A mais B que ele estava correto, que não foi culpa dele, pererê, parará. Aí ele é o quê? Reintegrado. Então a reintegração é bem específica, quando a demissão é invalidada, ponto. Reintegração, demissão invalidada, fechou o pacote. Aproveitamento, quando jogam o sujeito que estava em disponibilidade em algum cargo, depois do seu antigo cargo ser extinto. O que acontece aqui? Antigamente tinha muito isso, no tempo do presidente Collor, colocar em disponibilidade. Ou seja, você extinguiu o cargo, mas você passou no concurso, você passou para o estágio probatório, você já adquiriu a estabilidade, né? 2 anos, geralmente 2 anos de estabilidade. Você já adquiriu, então você estava. Aí, vamos colocar em estabilidade, em disponibilidade. Por que não? Porque nós fechamos essa secretaria aí. Aí tudo bem. Você vai ficar em casa recebendo, você está em disponibilidade, você está disponível. Vai receber salário integral? Lógico que não. Está disponível, você vai receber 1/3, você vai receber 70%, vai receber 50%, enfim. Você está em disponibilidade. Mas você tem um vínculo ainda, você não foi demitido, só que você está em... Isso no tempo do Collor acontecia muito. Hoje não acontece tanto, né? Nem vejo nenhum exemplo. Mas no tempo do Collor, sim, porque ele, vou enxugar aqui e tal, aí começou a desarticular um monte de órgão. Então foi colocando o quê? Em disponibilidade. Algumas pessoas gostaram. Por quê? Porque já tinham conseguido fazer um serviço paralelo. Então como estava em disponibilidade, eles faziam o quê? Recebiam aqueles 70%, 50%, enfim, aquela porcentagem, já que não estava trabalhando, mas tinha um vínculo e faziam outras coisas, estavam em disponibilidade. Mas só que o que acontece? Com o aproveitamento é o quê? Pegar esse pessoal que está em disponibilidade e alocar em outra situação que seja compatível. Claro, se é nível superior, vai trabalhar no lugar que tenha nível superior. Se é nível ensino médio, que é o antigo segundo grau. Pô, isso é óbvio. Não tem como uma pessoa de ser aproveitado, ele é nível técnico, que é o ensino médio, vai trabalhar no analista como nível superior. Não, ele não tem nível superior. Então, quer dizer, esse aproveitamento é pegar o servidor que estava em disponibilidade, porque foi extinto aquele órgão dele, que era a secretaria, tá? Vou ficar em disponibilidade. Aí relocado. É a mesma coisa que aconteceu agora. Quando o presidente assume, nós temos tantos ministérios. Não, vamos enxugar isso aqui. Um exemplo hipotético. Não vai ter mais Ministério do Trabalho. Exemplo, não vai ter mais Ministério do Trabalho. Então, os servidores que estavam lá no Ministério do Trabalho, eles vão ficar em disponibilidade. Vão ficar em disponibilidade até a gente relocar em algum lugar. Enquanto isso, eles ficam em casa. Vai receber integralmente? Não está trabalhando. Mas, como tem vínculo, não foram demitidos, como tem vínculo, vai receber uma porcentagem ali. Entendeu? Vai receber uma coisinha ali. Não vai ficar, não vou receber nada, não. Eu estou em disponibilidade do que eu quero? Não. Se a administração extinguiu aquele ministério, é problema da administração. Então, você vai receber, só que não vai receber 100%, porque você não está trabalhando, você não está produzindo.
mas você continua, porque está em disponibilidade, ou seja, você está disponível para a administração. Assim que, vamos pegar essa pessoa aqui do TRT, do Ministério, que nós acabamos com o Ministério, vamos relocar eles em algum lugar. Claro, de acordo com o seu nível de instrução, né? Nível superior, nível técnico, enfim. Beleza? Reversão, quando o aposentado volta a trabalhar, restabelecimento por laudo médico do servidor aposentado por invalidez ou vício de ilegalidade no ato que concedeu a aposentadoria. Aqui é o seguinte, nós temos duas situações. Vício de ilegalidade da aposentadoria, ou seja, aposentou ilegalmente, ou quando ele é aposentado por invalidez e vai fazer aquela revisão lá, a revisão médica. Aí o cara fala, não, você tá bom, teu problema, acabou o teu problema, passou, terapia adiantou, você não vai... No momento que você foi aposentado, realmente, você estava muito grave, mas agora tá bem, fez a revisão aqui, aí o que acontece? Reversão. Reversão tem a ver com quem? Aposentado. Reintegração, demissão inválida. Reversão, aposentado. Como? Aposentado ilegalmente ou através da perícia médica, foi fazendo aquelas revisões, né? Todo ano tem que... o aposentado tem que todo ano, tem que ir lá na administração para dizer que está vivo, não sei o que, senão não sei o que. Bom, se você for aposentado por invalidez, tem que passar por expensões periódicas, já que você foi aposentado por invalidez. E nessa inspeção de saúde que vai fazer, você está bem, você pode voltar a trabalhar. Então ele é o que? Reverte aquele caso, por isso que é reversão. Reverte aquela aposentadoria da inatividade, passa a ser o que? Ativo. Reversão, inatividade, ativo. Ele foi aposentado ilegalmente, de alguma forma, ou a doença dele, ele reverteu, o grau dele, da doença dele diminuiu a ponto que ele voltou ao que era antes. Ok? Beleza. Nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a nomeação. Aquele cara que passa em concurso público, né? E que é o provimento originário. Beleza? Um abraço.